Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, antes de me eleger vereador a primeira vez, lá em 1982, e saúdo a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, a Câmara de Vereadores estava situada no edifício, aqui no Mútuo Socorro, no 6º andar, e as sessões eram à noite, então, muitas vezes eu tinha oportunidade de ir lá assistir, porque gostava, até por conta da minha vinculação ao setor jovem do antigo MDB, e assistimos lá os vereadores falando, né, e lembro do Regis Prestes, com toda a sua veemência, né, do José Ivo Sartori, do Rigoto, mas também lembro do vereador Dino Périco, saudoso vereador Dino Périco, vereador Paulo, que à época era da Arena. Anteriormente era da Arena, né? Anteriormente tinha sido da Arena. Então via aqueles discursos assim raivosos, né? Que tanto de um lado quanto de outro, né? Porque efetivamente à época também, em pleno regime militar, vivíamos aquilo que diz a ministra Carmen Lúcia, com toda razão, momentos de intolerância, né? Época de intolerância. E, efetivamente, hoje no Brasil se vive um momento de intolerância total para com a opinião do outro. Se vive esse momento, né? E como se chegou a esse momento? É isso que eu acho que a gente tem que aprofundar a nossa discussão, porque na medida em que nós vamos para esse tipo de postura da intolerância, né? No nível da convivência na política, nós só estamos, na realidade, ajudando a destruir a democracia como um todo, né? E aí, como é que chegamos aí, vereador Renato Oliveira, a esses momentos de intolerância? Eu diria que é incontestável que durante os 2 governos Lula, no governo Dilma, se produziu no Brasil avanços sociais grandíssimos, do ponto de vista de incluir, no mínimo, 10 milhões a 15 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza e ascenderam socialmente, né? Especialmente, eu diria, não tanto pela política do Bolsa Família e outras coisas, mas principalmente pela política de valorização do salário mínimo. Uma parte na sequência, onde vereador. O salário mínimo ganhou poder de compra, né? Onde se criou critérios legais, com aprovação no Congresso, de reajuste do salário mínimo acima da inflação, e se colocou no mercado de consumo um grande número de pessoas. Então, nesse sentido, eu digo que é incontestável isto, mas, ao mesmo tempo, que se dizia lá na época do Getúlio, que ele era o pai dos pobres, também se dizia que ele era a mãe dos ricos, né? Era o pai dos pobres, porque aprovou a CLT e não sei o quê, mas também era a mãe dos ricos. E, lamentavelmente, o governo Lula e o governo Dilma e os governos que se antecederam, não que não, querido vereador Shakespeare Dorel, a época do Fernando Henrique Cardoso também não existiam programas do ponto de vista de atendimento na área social, que foram aperfeiçoados no governo Lula, mas os governos que se sucederam após a queda do regime militar foram e continuam sendo escravizados pelo rentismo no Brasil. 40, é sempre bom lembrar, 44% do tudo que se arrecada nesse Brasil vai para os bancos. Vai para os bancos para pagamento de juros e não se paga um centavo do principal. Então, quando se congela os recursos para a área social, não se congela os recursos para os bancos. E, aliás, quero concordar com... Estava vindo para cá, ouvindo o nosso comentarista ali da Rádio Caxias, o Renato Henrich, de que eu acho que não existe candidato melhor para o Brasil nessa eleição do que o Henrique Meirelles. Porque daí os bancos assumem de vez o controle do país.
aí é os bancos mesmo, né? Tem que ser o Meirelles. É o melhor candidato, porque aí oficialmente o Brasil está entregue aos bancos e vai ser coordenado pelos bancos. Não disfarça, não fica enganando, né? Então, nesse sentido, eu digo que, vereador Rodrigo Beltrão, o que falta ao PT é um processo de expiação das suas culpas, né? E até que parte o PT tem culpa nesse processo de intolerância que graça no Brasil. Até que ponto o PT também tem culpa por serem os soldadinhos do passo certo, os senhores da verdade, mas, ao mesmo tempo, jogaram para dentro do Brasil um governo de coalizão, onde se jogou todos os ladrões para cima dos ministérios, né? Para cima dos ministérios, que são os mesmos queridinhos da dona Dilma até 2 anos atrás. A mesma turma do golpe agora são os queridinhos de ontem. Essas questões a gente não pode esquecer, né? De ninguém fazer um meia-culpa, um exame de consciência lá atrás dos equívocos praticados, de empoderar essa gente. Os bancos nunca ganharam tanto no Brasil, tanto quanto no governo Lula, no governo Dilma, né? Mais, por incrível que pareça, até do que nos governos anteriores, que em tese tinham compromissos muito maiores, né? Questões que estão sendo tocadas agora pelo governo Temer, nem na época dos militares tiveram coragem de fazer, nem na época dos militares. E aqui fica, obviamente, todo o nosso repúdio a manifestações da caserna como essas, aliás, ontem muito bem rebatidas pelo ministro decano do Supremo, Celso de Mello, onde ele colocou claramente, né, a posição de um ministro da sua história, onde colocava no seu devido lugar os generais, que eventualmente vêm para a praça para fazer esse tipo de discurso que agrada exatamente essa época de intolerância, onde o totalitarismo ele passa a imperar. Acho, o vereador Paulo Périco, que quando Vossa Senhoria compara o Lula ao Hitler, a senhoria comete uma grande injustiça. Lula, Mein Kampf, escrever livro, não sei o quê, isso aí, historicamente, o vereador Paulo, Vossa Senhoria está equivocado. Por conta de que o Lula, sem dúvida nenhuma, foi e ainda é uma das grandes lideranças populares deste país. Tem seus erros, tem seus equívocos, tem seus pecados para pagar? Tem. Afirmo categoricamente que tem. Tá? Junto com o seu partido, junto com todos que deram sustentação, inclusive o meu partido, o PSB, que durante muito tempo esteve ao lado da Frente Brasil Popular, comandando esse país, né? Então, nesse sentido, eu digo que não dá para se comparar ou tentar colocar o Lula no outro campo do fascismo, do nazismo. Ao contrário, o Lula deu grandes contribuições para o aperfeiçoamento da democracia nesse país, com a sua luta enquanto liderança sindical, enquanto liderança popular desse país. Então, o que deve prevalecer, na minha ótica, é nós contribuirmos para que esse momento de intolerância ele se dilua. Nós temos que contribuir nesse sentido, né? Porque não leva a nada. A intolerância só leva, aí sim, ao fascismo, ao nazismo, né? Seja de um lado ou seja de outro, aos radicalismos da pior espécie. E passamos a nos ver aqui numa Casa Legislativa, eventualmente como inimigos, já não mais adversários. E essa questão dos pedidos de impeachment, com todo respeito, né? O processo de impedimento é um processo previsto na Constituição, seja lá, seja no governo do Estado, ou até aqui na Prefeitura. Aqui já tem 3, né? Já tem 3 correndo aí, né? 2 já foram, tem mais 1 em andamento, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de fazer esse registro, dizendo que, nesse momento, é bom ter clareza
de que é um momento de radicalização e que a gente não tem que contribuir para que isso, botando mais gasolina no fogo, né? Botando mais gasolina no fogo, que isso só vai prejudicar essa nossa jovem democracia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.